Hora de falar do Galo e também da URT. Começo contigo, Cláudio Rezende. Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Alexandre Simões, Álvaro Damião, amigos que nos acompanham na turma do Bate-Bola. Aqui em Patos de Minas, Léo, a Itatiaia chegou primeiro que o Galo. São 6 horas 20 minutos, 21 minutos agora. O Atlético na estrada, chegando aqui a Patos de Minas, a famosa terra do milho, no Alto Paranaíba. O Atlético joga amanhã aqui contra o Lanterna. É o líder contra o Lanterna, o Galo contra a URT. E 22 graus, o tempo está bem estável, assim como em Belo Horizonte. Ouvi você falando aí que estava chovendo em Belo Horizonte. Aqui não chove neste momento. Está um clima bem nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Mas aquele clima abafado, né? Em Patos de Minas também. Já estivemos mais cedo na porta do estádio Zama Maciel. É o palco do jogo de amanhã entre Atlético e o RT. E aqui em Patos de Minas, diferentemente de Uberlândia, não vai ter limitação de público. Em Uberlândia, o estádio gigantesco, né? O Parque do Sabiá, a gente pôde receber menos de 4.000 torcedores semana passada, quando o Galo derrotou por goleada o Uberlândia. Aqui são 5.400 ingressos à venda no acanhado estádio do Zama Maciel. Mas vamos ter aqui sim capacidade máxima, pelo menos os ingressos colocados à venda, tanto para a torcida do Atlético quanto para a torcida da URT. O Galo que logicamente chama a atenção aqui de toda a região do Alto Paranaíba, os torcedores vão acompanhar. O que a gente pode trazer de time do Atlético que está viajando? Eles vão chegar aqui daqui a meia hora mais ou menos em Patos de Minas, porque a logística do Galo foi de voo fretado até Uberlândia. O avião saiu por volta de 2 horas da tarde, teve um pequeno atraso em Confins. O desembarque em Uberlândia, o ônibus saiu às 4 horas. São 220 quilômetros a estrada aqui de Uberlândia até Patos de Minas. São 20 jogadores relacionados. Desta vez, Léo Figueiredo e amigos, nenhum titular está relacionado pelo técnico Turco Mohamed. Na semana passada, o Galo goleou o Uberlândia, mas o torcedor vai se lembrar. A Arana foi o lateral esquerdo. O Zaratio jogou no meio campo. Desta vez, esses dois, por exemplo, não estão vindo aqui para Patos de Minas. O Atlético vai ficar no Hotel Fratelli, aqui no centro da cidade. Então, vamos passar a lista dos relacionados para a gente ter aqui um provável Atlético. Rafael, Matheus Mendes e Gabriel Delfim. São os 3 goleiros. Os zagueiros, Igor Rabelo, Vitor Mendes, Mikael. Os laterais, Guga e Dodô. Você destacava aí destaques do Atlético, jogadores que vão reforçar o time. O Dodô é um deles. O Dodô estava com problema no joelho, recuperado. Vem o Dodô, tem tudo para jogar amanhã. No meio campo tem as opções do Tietê, Castilho, Caleb, Neto, Rubens e Dylan Borreiro. Pro ataque tem Echaporã, Savinho, Eduardo Sacha, Luiz Felipe, Felipe Felício e o Fábio Gomes. Então, para até um comentário de vocês aí, Léo e Alexandre Simões, um provável Atlético que a gente está projetando aqui para amanhã, 9h30 da noite. Tem Rafael no gol, Guga na lateral direita, a dupla de zaga com o Igor Rabelo e o Vitor Mendes, e na esquerda o Dodô. Meio campo. Deve ter Tietê, aí projetando o Caleb e o Dylan, Savinho, Sacha e Fábio Gomes. O que pode acontecer aí? Ele pode colocar o Castilho como um segundo volante, se quiser proteger mais o meio campo, aí poderia tirar um dos atacantes. Pode começar com o Savinho no banco, por exemplo, mas tem essa chance do Savinho fazer a estreia dele na temporada, nesta provável escalação do Atlético. É o time base, Léo, que jogou e goleou o Uberlândia na semana passada, jogo que você comentou, inclusive. Exatamente, Cláudio. Eu acho muito legal a notícia do Savinho ser relacionado, porque o momento é esse. Savinho ainda é muito jovem, existe uma expectativa grande em cima dele, de explodir no Atlético, porque ele é muito talentoso, mas ele é muito jovem ainda. Campeonato Mineiro, com o Atlético que vai se classificar com tranquilidade,
contra o RT, que é muito tradicional. O Álvaro Damião está chegando aqui com as informações da URT, muito tradicional, mas está num ano muito ruim a URT, muito ameaçada de rebaixamento. É o momento ideal para o Savinho jogar, Simões. Se tem uma hora para se dar espaço para o menino da base, que é talentoso, essa é a hora do Savinho ter oportunidade de jogar. Pois é, exatamente, Léo. Boa noite. E a gente já falava aqui há muito tempo, tá? É a temporada em que o Savinho precisa jogar. O Savinho subiu para o grupo principal com 16 anos, com o Sampaoli, 2020, chegou a ser até titular em alguns momentos. Na minha visão, queimaram etapas na formação do garoto. Ele passou 2021 praticamente sem ser utilizado. Foi muito pouco utilizado no Atlético. A gente já viu o 2022, foi prejudicado pela questão da Covid, que o tirou de alguns jogos desse Campeonato Mineiro. Mas o Atlético trata o Savinho como uma joia, está correto, porque a gente vê os jogos dele na Seleção Brasileira Sub-17, ouvia, né, que ele estourou a idade, e realmente é um garoto com muito potencial, mas ele precisa jogar. Ele precisa desenvolver a carreira dele, ele precisa desenvolver a formação dele. Então precisa ser observado que, se não for no Atlético, que ele seja emprestado, e clubes como o Bragantino já manifestaram interesse no Savinho, porque é fundamental que ele tenha um 2022 diferente do que foi 2021, com a possibilidade de mostrar o seu futebol, Léo.